Imagine um mundo completamente desmoronado. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Um lugar onde a maldade consumia tudo, como uma doença sem cura. Esse era o cenário nos dias de Noé. Um mundo mergulhado na corrupção, onde os pensamentos e desejos de todas as pessoas eram constantemente maus. Mas, no meio de tanta escuridão, algo brilhava. Você já se perguntou por que Deus escolheu Noé? Ou como ele conseguiu suportar o peso de ser o único a ouvir e obedecer quando todos ao seu redor viviam de forma egoísta e violenta? Hoje vamos mergulhar nessa história incrível e revelar detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Fique comigo, porque o que você está prestes a descobrir pode transformar a forma como você entende a fidelidade e os planos de Deus. Nos dias de Noé, a humanidade havia atingido o auge da sua rebeldia contra Deus. Em Gênesis, capítulo 6, versículo 5, lemos que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Pense nisso. Cada pensamento, cada intenção, cada plano estava corrompido. Não havia espaço para bondade, empatia ou temor a Deus. Era como se a humanidade inteira tivesse se desviado do propósito para o qual foi criada. Mas aqui está algo que poucos percebem. Essa corrupção não afetava apenas os seres humanos, mas também toda a criação. A violência que enchia a terra não era só entre pessoas. Tudo estava fora de ordem. Até os animais e a natureza refletiam a devastação moral daquele tempo. Então, algo surpreendente acontece. Deus, o Criador, lamenta ter criado o homem. Em Gênesis capítulo 6, versículo 6, está escrito que pesou ao Senhor ter feito o homem na terra, e isso lhe cortou o coração. Essa é uma das poucas vezes na Bíblia em que vemos uma expressão tão profunda da dor de Deus. Ele não estava arrependido no sentido humano, mas triste por ver sua criação, feita à sua imagem, tão distante do seu plano. E no meio desse caos total, um homem se destaca. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Isso é fascinante, porque a palavra graça aqui indica que Noé não era perfeito. Ele não foi escolhido por ser melhor ou mais santo que os outros, mas porque ele andava com Deus. Noé tinha algo que ninguém mais tinha, uma disposição de ouvir e obedecer. Em um mundo que corria para a destruição, ele escolheu caminhar na direção oposta. Você já pensou no que significa realmente andar com Deus? Noé viveu em um tempo onde ninguém mais fazia isso. Ele não tinha uma igreja para frequentar, não havia grupos de apoio, e a maioria das pessoas ao seu redor provavelmente zombava de sua fé. Mas ele escolheu ser fiel, mesmo quando parecia estar sozinho. Então, Deus faz algo extraordinário. Ele revela seu plano a Noé. Deus explica que a terra será destruída por causa da violência e do pecado, mas ele também dá uma saída. Ele instrui Noé a construir uma arca, um refúgio que salvaria sua família e preservaria as espécies animais. Agora, aqui está o detalhe que muita gente não percebe. Até aquele momento, não havia registro de um dilúvio como o que Deus estava descrevendo. A ideia de chuva torrencial cobrindo toda a terra era completamente inédita. Noé precisou acreditar em algo que nunca tinha visto. Ele precisou confiar em uma promessa que ia contra toda a lógica humana. Deus dá instruções precisas sobre como construir a arca. Ela deveria ser feita de madeira de cipreste, revestida com betume por dentro e por fora e com dimensões monumentais. Cerca de 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Mas aqui está algo incrível. A construção da arca não foi apenas sobre cortar madeira e juntar tábuas. Cada detalhe tinha um propósito. Por exemplo, o betume não era apenas para vedar a arca contra a água.
ele também simbolizava a proteção divina, a separação entre o julgamento que vinha e aqueles que estavam sendo salvos. Pense nisso. O que você faria se Deus pedisse algo tão extraordinário quanto construir uma arca? Algo que ninguém mais entende, que parece impossível, mas que você sabe no fundo do seu coração que é o certo a fazer. A história de Noé não é apenas sobre uma grande embarcação e uma inundação catastrófica. É sobre fé inabalável, obediência sem reservas e a coragem de se manter firme quando o mundo inteiro está contra você. Seja honesto. Quantas vezes você já sentiu que Deus estava chamando você para algo maior, mas hesitou por causa do medo ou da opinião dos outros? Noé nos mostra que vale a pena confiar, mesmo quando tudo parece loucura. Noé começou a construir a arca, e isso levou décadas. Durante esse tempo, ele enfrentou zombarias, descrença e possivelmente momentos de dúvida. Mas ele persistiu. E sabe o que é mais incrível? Enquanto Noé trabalhava, ele também pregava. A arca não era apenas um barco. Era um símbolo vivo do aviso de Deus e de sua misericórdia. Adiante, vamos mergulhar nos bastidores da construção da arca, como foi possível completar uma tarefa tão monumental e o que podemos aprender com a perseverança de Noé. Você vai descobrir detalhes sobre a logística, as dificuldades e como Deus esteve presente em cada etapa. Noé havia recebido uma missão extraordinária: construir uma arca gigantesca que seria o refúgio para ele, sua família e representantes de todas as espécies animais durante o julgamento de Deus. Parece simples quando lemos a história, mas pense por um momento na magnitude do que isso realmente significava. Naquele tempo, não havia ferramentas modernas, guindastes ou tecnologia para facilitar a construção. Não havia experiência prévia de algo semelhante. Na verdade, até o conceito de um dilúvio global era completamente desconhecido. Deus estava pedindo a Noé algo que desafiava a lógica, a experiência e até mesmo o bom senso humano. Mas, ao invés de hesitar ou questionar, Noé começou a trabalhar movido pela fé. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 7, lemos: Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Esta passagem revela que Noé não apenas acreditou, mas agiu com base nessa crença. Deus não deixou Noé à própria sorte para descobrir como construir a arca. Ele forneceu instruções detalhadas, como lemos em Gênesis capítulo 6, versículos 14 a 16. Material: a arca deveria ser feita de madeira de cipreste, conhecida por sua resistência e durabilidade. Dimensões: ela deveria ter 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Design: a estrutura incluiria 3 andares, um teto inclinado e uma porta lateral. Vedação: a arca deveria ser revestida com betume por dentro e por fora para garantir que fosse à prova d'água. Cada detalhe tinha um propósito. A madeira de cipreste era resistente à decomposição, garantindo que a arca suportasse as águas por meses. O betume, usado como um tipo de impermeabilizante, simbolizava a proteção divina, separando Noé e sua família do julgamento do dilúvio. Essas especificações não eram arbitrárias. Elas revelam o cuidado meticuloso de Deus em planejar uma estrutura que pudesse abrigar não apenas pessoas, mas uma grande variedade de animais e provisões, garantindo sua sobrevivência durante o tempo do dilúvio. Construir a arca não foi uma tarefa de dias ou semanas, levou décadas. Durante todo esse tempo, Noé e sua família enfrentaram desafios físicos, emocionais e espirituais. Primeiro, havia o esforço físico.
cortar e preparar a madeira, construir uma estrutura tão grande e reunir materiais exigia uma força e dedicação tremendas. Era um trabalho árduo, diário e incessante. Segundo, havia o peso emocional. Imagine Noé explicando para seus vizinhos o que estava fazendo. Estou construindo uma arca porque Deus vai enviar um dilúvio para destruir a terra. É provável que muitos tenham rido dele, zombado de sua fé e chamado-o de louco. Em Mateus, capítulo 24, versículo 38, Jesus descreve que, enquanto Noé trabalhava, as pessoas ao redor continuavam com suas vidas normais, comendo, bebendo, casando-se, como se nada estivesse para acontecer. Mesmo assim, Noé não parou. Ele perseverou porque confiava em Deus. Cada prego martelado, cada pedaço de madeira encaixado era uma demonstração prática de sua fé. Ele estava obedecendo, mesmo sem ver a chuva. Enquanto Noé construía a arca, ele também proclamava a mensagem de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, Noé é chamado de pregador da justiça. Isso significa que ele não apenas trabalhava em silêncio, mas também avisava as pessoas ao seu redor sobre o julgamento que estava por vir. Infelizmente, ninguém ouviu. As pessoas continuavam vivendo como se a mensagem de Noé fosse apenas uma história absurda. Esse é um dos aspectos mais trágicos dessa narrativa. A oportunidade de arrependimento foi oferecida, mas rejeitada. Além de construir a estrutura da arca, Noé e sua família precisavam prepará-la para abrigar vida. Imagine a logística envolvida, compartimentos para os animais. A arca precisava de espaços específicos para diferentes tipos de criaturas, desde os maiores animais até os menores pássaros. Alimentos e provisões. Deus ordenou a Noé que reunisse comida suficiente para ele, sua família e todos os animais. Gênesis capítulo 6, versículo 21. Isso incluía grãos, frutas secas, feno e água potável. Gestão de resíduos. A convivência prolongada com tantos animais exigiria um sistema eficiente para manter a arca limpa e habitável. Cada detalhe precisava ser cuidadosamente planejado. A tarefa era gigantesca, mas Noé a realizou com dedicação e obediência. O trabalho de Noé foi mais do que um ato de construção, foi um ato de fé em movimento. Ele não apenas ouviu as instruções de Deus, mas as seguiu com precisão. Sua obediência não só salvou sua família, mas também preservou a criação de Deus para um novo começo. Pense nisso. O que Deus tem chamado você para construir em sua vida? Talvez não seja uma arca literal, mas um projeto, uma missão ou até mesmo um relacionamento. Assim como Noé, podemos enfrentar desafios, dúvidas e até zombarias. Mas nossa obediência a Deus sempre terá um propósito maior. Adiante, entraremos na preparação para o dilúvio. Como foi o momento em que os animais começaram a chegar? O que aconteceu nos últimos dias antes da chuva começar? E o que podemos aprender sobre a confiança no tempo de Deus? Fique atento, porque essa história ainda tem muito a revelar. O momento mais aguardado e temido chegou. Após décadas de trabalho árduo e de preparação, a arca estava pronta. Mas como tudo isso se desenrolou? Como Noé e sua família se prepararam para o evento mais catastrófico da história humana? E o que aconteceu nos últimos dias antes da chuva começar? Vamos mergulhar nessa parte da narrativa e descobrir detalhes que nos ensinam sobre o poder de Deus, sua misericórdia e a importância de confiar em seus planos. Depois que a arca foi concluída, Deus deu a Noé instruções claras sobre o que fazer a seguir. Em Gênesis capítulo 7, versículo 1, o Senhor disse: "Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque te vi justo diante de mim nesta geração." Noé não apenas ouviu, mas obedeceu imediatamente. Esse foi o padrão de sua vida: confiar em Deus e agir de acordo com suas ordens. Deus também instruiu Noé a trazer os animais para a arca.
É aqui que acontece algo extraordinário. Os animais começaram a chegar espontaneamente. Em Gênesis capítulo 7, versículos 8 e 9, está registrado que os animais entraram de 2 em 2 na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Pense no impacto desse momento. Não era Noé que estava saindo pelo mundo capturando animais selvagens. Eles vinham por conta própria, guiados pelo instinto que o Criador colocara neles. Imaginar leões, elefantes, pássaros e pequenos roedores entrando ordenadamente na arca já é, por si só, uma evidência do controle absoluto de Deus sobre a criação. A arca não era apenas uma embarcação gigante, era um refúgio meticulosamente planejado. Cada compartimento havia sido cuidadosamente preparado para acomodar diferentes tipos de animais e suas necessidades. Animais maiores, como elefantes e hipopótamos, provavelmente ocupavam os níveis inferiores, que ofereciam mais estabilidade à estrutura. Os andares superiores abrigavam pássaros e animais menores, enquanto a família de Noé tinha seu espaço próprio para viver. Além disso, todos os alimentos necessários para a sobrevivência foram armazenados na arca. Em Gênesis capítulo 6, versículo 21, Deus havia instruído: "E tu toma para ti de toda a comida que se come e ajunta-a para ti, e te será para mantimento a ti e a eles." A logística de manter tantos seres vivos exigia mais do que esforço físico. Exigia uma administração sábia e organizada. O trabalho de cuidar dos animais seria diário, envolvendo alimentação, limpeza e supervisão. Noé e sua família estavam prestes a enfrentar não apenas o dilúvio, mas também a convivência em um espaço limitado por meses. No momento em que todos os animais e a família de Noé estavam dentro da arca, algo significativo aconteceu. Em Gênesis capítulo 7, versículo 16, lemos: "E o Senhor fechou a porta." Essa frase simples carrega um peso espiritual profundo. Não foi Noé quem fechou a porta, foi Deus. Essa ação representava a proteção divina sobre aqueles que estavam dentro e o encerramento da oportunidade para aqueles que estavam fora. Imagine o silêncio antes da primeira gota de chuva. Para Noé e sua família, aquele era o momento de confiar completamente em Deus. Eles estavam seguros dentro da arca, mas o que vinha a seguir era desconhecido. Para os que estavam fora, a visão da porta fechada deve ter gerado inquietação. Afinal, durante décadas, Noé havia pregado sobre o julgamento que viria, mas ninguém acreditou. Agora, a oportunidade havia passado. Então, algo nunca antes visto aconteceu. Em Gênesis, capítulo 7, versículos 11 e 12, está escrito: "No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. E caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. O dilúvio não foi apenas uma chuva forte, foi um evento catastrófico em escala global. As fontes do grande abismo provavelmente se referem a águas subterrâneas que emergiram com violência, enquanto as janelas dos céus despejavam uma quantidade inimaginável de água. A terra começou a ser inundada rapidamente. As pessoas que ignoraram os avisos de Noé agora se encontravam diante do poder implacável do juízo divino. A água subiu, cobrindo campos, cidades e montanhas. Enquanto o mundo exterior era transformado pelo dilúvio, a vida dentro da arca também era desafiadora. O movimento constante das águas e o som incessante da chuva criavam um ambiente de incerteza. No entanto, Noé e sua família tinham algo que os sustentava: a certeza de que estavam sob a proteção de Deus. Cuidar dos animais era uma tarefa diária. A rotina envolvia alimentar, limpar e supervisionar cada espécie, mantendo a ordem dentro da arca. A convivência em um espaço limitado por tanto tempo exigia paciência, disciplina e cooperação.
Mais do que isso, era um momento de profunda reflexão. Cada gota de chuva que caía do lado de fora lembrava a família de Noé da seriedade do pecado e da graça de Deus em poupá-los. A história da entrada na arca e do início do dilúvio nos ensina sobre o poder de Deus e a necessidade de confiar em seus planos, mesmo quando não entendemos tudo. Assim como Deus fechou a porta da arca, há momentos em nossas vidas em que Ele fecha portas para nos proteger ou para nos guiar em outra direção. Pode ser difícil no momento, mas assim como Noé, somos chamados a confiar. Você já teve momentos em que parecia que tudo ao seu redor estava desmoronando? Lembre-se de que Deus está no controle. Ele é o mesmo Deus que protegeu Noé e sua família, e Ele continua fiel hoje. Adiante, vamos explorar o que aconteceu durante os 40 dias e noites de chuva. Como Noé e sua família lidaram com os desafios dentro da arca. E o que essa parte da história nos revela sobre a fidelidade de Deus. Fique comigo, porque a jornada de Noé ainda tem muito a ensinar. O dilúvio finalmente começou. A chuva caiu por 40 dias e 40 noites, enquanto as águas subterrâneas irromperam em um evento cataclísmico. Gênesis, capítulo 7, versículo 11, descreve o momento. Romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Era algo nunca antes visto na história humana, uma transformação total do mundo. As águas subiram rapidamente, cobrindo até os montes mais altos. Gênesis, capítulo 7, versículos 18 a 20, detalha: as águas prevaleceram e cresceram grandemente sobre a terra, e todos os altos montes debaixo de todo o céu foram cobertos. Não havia refúgio, não havia escapatória. Para aqueles que estavam fora da arca, o julgamento de Deus era inevitável. Dentro da arca, porém, havia segurança. Noé, sua família e os animais estavam protegidos pela promessa divina. Mas a segurança física não eliminava os desafios do confinamento. O ambiente restrito, o som incessante da chuva e a incerteza do que viria a seguir exigiam não apenas paciência, mas uma fé inabalável. Estar dentro da arca significava enfrentar uma nova realidade. Com dezenas de milhares de animais, Noé e sua família precisavam de organização e disciplina para manter tudo funcionando. Cuidado com os animais. Cada espécie precisava ser alimentada de acordo com suas necessidades. Compartimentos foram preparados para separar predadores de presas, garantindo a segurança de todos. Administração de recursos. Era necessário racionar os alimentos, já que não sabiam exatamente quanto tempo ficariam na arca. Manutenção da limpeza. A higiene era crucial. Limpar os resíduos dos animais diariamente era essencial para evitar doenças e garantir um ambiente habitável. Essas tarefas diárias criavam uma rotina que ajudava a manter o foco, mas não eliminavam as pressões emocionais e espirituais de viver em confinamento. A Bíblia não relata detalhes sobre como Noé e sua família lidaram emocionalmente com os meses dentro da arca, mas é fácil imaginar os desafios que enfrentaram. O som constante da chuva e o balanço da arca pelas águas criavam um ambiente de tensão. Era necessário confiar plenamente em Deus. Eles sabiam que estavam vivos porque Deus os havia escolhido e protegido, mas isso não tornava o processo mais fácil. Cada dia que passava era um teste de fé. Noé precisava lembrar que o mesmo Deus que o guiara até ali também o levaria em segurança até o fim. A arca não era apenas um abrigo físico, era também um espaço de reflexão espiritual. Para Noé e sua família, cada dia dentro daquele lugar reforçava a importância de sua obediência. Eles estavam testemunhando tanto a justiça de Deus quanto sua misericórdia. Enquanto o mundo era julgado, eles foram salvos, não porque mereciam, mas porque haviam respondido com fé às instruções divinas.
Esse período de espera era uma oportunidade para crescer espiritualmente, renovando sua confiança no Criador. O dilúvio não foi apenas uma demonstração da justiça de Deus, mas também da profundidade de sua graça. A arca era a prova de que, mesmo em meio ao julgamento, Deus oferece um caminho de salvação. Para aqueles fora da arca, a oportunidade de arrependimento havia passado. Durante anos, Noé havia trabalhado e pregado, avisando sobre o que estava por vir, mas sua mensagem foi ignorada. Agora, as águas cobriam tudo, transformando o mundo em um lugar irreconhecível. Dentro da arca, porém, a presença de Deus era palpável. Eles não estavam apenas esperando, estavam sendo sustentados pela graça divina. A história do dilúvio nos ensina muito sobre perseverança e confiança em Deus. Assim como Noé e sua família enfrentaram um período de isolamento e incerteza, também passamos por momentos em que tudo ao nosso redor parece instável. Esses períodos de espera são oportunidades para fortalecer nossa fé. Assim como Deus protegeu Noé, Ele também nos guarda em meio às tempestades da vida. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade agora, um momento de dificuldade, dúvida ou isolamento. Lembre-se de que Deus é fiel. Ele é o mesmo Deus que protegeu Noé e sua família, e Ele continua no controle. Adiante, veremos como as águas começaram a diminuir e a arca finalmente encontrou repouso. Como foi o processo de Noé sair da arca e recomeçar a vida em um mundo completamente transformado? E o que isso nos ensina sobre novos começos na presença de Deus? Fique comigo, porque a história está longe de acabar. Após 40 dias e 40 noites de chuva incessante, a tempestade finalmente cessou. A arca, que por tanto tempo foi sacudida pelas águas, agora flutuava sobre um mundo silencioso, completamente transformado. No entanto, o dilúvio não terminou ali. A terra continuava coberta pelas águas. E o que restava para Noé e sua família era um período de paciência e perseverança, enquanto esperavam o recuo das águas. A história não fala apenas sobre sobrevivência, mas sobre confiar nos tempos de Deus e nos processos que Ele determina para a nossa vida. Vamos explorar como Noé e sua família enfrentaram esses momentos de espera, enquanto a esperança de um novo começo se tornava mais real a cada dia. Após meses dentro da arca, um momento marcante ocorre. Em Gênesis, capítulo 8, versículo 1, lemos: "E Deus se lembrou de Noé, e de todos os animais, e de todo o gado que estava com ele na arca." Essa frase não implica que Deus havia esquecido de Noé, mas sim que era o momento exato de agir. Deus enviou um vento para passar sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. Essa intervenção divina mostra que Deus não apenas preserva, mas também conduz o recomeço com perfeição e cuidado. Noé e sua família não podiam apressar o processo. Tudo estava sob o controle de Deus, desde o início do dilúvio até o momento em que a terra começou a emergir novamente. Após 150 dias de águas prevalecendo sobre a terra, finalmente houve um progresso visível. Em Gênesis capítulo 8, versículo 4, é relatado: "A arca repousou no 7º mês, no 17º dia do mês, sobre os montes de Ararate." O fato de a arca ter repousado sobre uma montanha simboliza a segurança do plano de Deus. Mesmo em meio ao caos, a arca foi guiada até um lugar seguro. Esse é um lembrete de que nas tempestades da vida, Deus sempre nos leva ao destino que Ele preparou. No entanto, mesmo com a arca em repouso, Noé não saiu imediatamente. Ele continuava aguardando a instrução de Deus, demonstrando sua paciência e sua confiança no tempo perfeito do Senhor. A espera na arca continuava, mas Noé buscava sinais do recomeço. Após 40 dias, ele tomou uma iniciativa significativa. Abriu a janela da arca e soltou um corvo, como descrito em Gênesis, capítulo 8, versículo 7.
O corvo voava, mas não retornava à arca, indicando que as águas ainda cobriam a maior parte da terra. Então, Noé enviou uma pomba. A primeira vez, a pomba voltou, pois não encontrou onde pousar. Mas na segunda tentativa, algo extraordinário aconteceu. Ela voltou com uma folha de oliveira no bico. Gênesis capítulo 8, versículo 11. Esse simples gesto trouxe uma mensagem poderosa. A folha de oliveira era o primeiro sinal tangível de que a terra estava começando a se recuperar e a promessa de Deus estava se cumprindo. 7 dias depois, Noé soltou a pomba novamente e desta vez ela não retornou. Era o sinal de que a terra já estava habitável. Mesmo após os sinais, Noé não saiu da arca imediatamente. Ele esperou pela palavra de Deus. Em Gênesis, capítulo 8, versículo 15, lemos: Então Deus falou a Noé, dizendo: Sai da arca tu e tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Essa atitude de Noé nos ensina uma lição importante. Mesmo quando as circunstâncias parecem favoráveis, devemos buscar a direção de Deus antes de agir. Noé não se guiou pela ansiedade ou pela pressa, mas esperou pacientemente pelo comando divino. Essa obediência foi fundamental para garantir que o recomeço fosse conduzido de acordo com os propósitos de Deus. Finalmente, após mais de um ano dentro da arca, Noé e sua família pisaram novamente em terra firme. Imagine o alívio e a emoção de sair daquele confinamento, vendo o céu claro e a terra renovada. A primeira ação de Noé ao sair da arca foi construir um altar e oferecer sacrifícios ao Senhor. Em Gênesis capítulo 8, versículo 20, está escrito: Edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Esse gesto de gratidão e adoração demonstra o coração de Noé. Ele sabia que sua salvação não era mérito próprio, mas resultado da graça de Deus. O altar representava sua aliança renovada com o Criador e sua dependência contínua dele. A espera de Noé nos ensina sobre confiar no tempo de Deus. Muitas vezes queremos apressar as coisas ou agir por conta própria, mas a história de Noé mostra que obedecer à direção de Deus traz resultados duradouros e seguros. Assim como Noé aguardou pacientemente dentro da arca, podemos confiar que Deus está trabalhando, mesmo quando não vemos imediatamente os resultados. Ele sempre age no tempo certo. Além disso, a primeira atitude de Noé ao sair da arca nos desafia a cultivar um coração grato. Quantas vezes, após superarmos uma tempestade em nossa vida, esquecemos de agradecer a Deus por sua proteção e provisão? Adiante, exploraremos a aliança de Deus com Noé e o significado do arco-íris como símbolo de sua promessa. O que essa aliança representa para nós hoje e como ela aponta para a fidelidade de Deus em todas as gerações? Fique comigo, porque a história de Noé continua a revelar lições profundas sobre nosso relacionamento com Deus. Com a terra seca e a arca vazia, Noé e sua família iniciaram um novo capítulo na história da humanidade. Tudo ao redor era diferente. A terra carregava as marcas do dilúvio, mas também trazia a promessa de um recomeço. Nesse cenário de renovação, Deus fez algo extraordinário. Ele estabeleceu uma aliança eterna, garantindo que o mundo nunca mais seria destruído por um dilúvio. Em Gênesis, capítulo 9, versículos 8 a 11, Deus declarou: Eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com a vossa descendência depois de vós, e com todo ser vivente que está convosco, de aves, de gado e de todo animal da terra convosco. Tudo o que saiu da arca, sim, com todo animal da terra. Eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Deus selou essa aliança com um sinal visível, o arco-íris. Ele disse: O meu arco tenho posto na nuvem,
Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Gênesis capítulo 9, versículo 13. O arco-íris, que já era uma beleza natural, agora ganhava um significado espiritual profundo. Ele simbolizava a misericórdia e a fidelidade de Deus. Um lembrete de que, mesmo diante do pecado da humanidade, o Senhor mantém suas promessas. O mais impressionante sobre essa aliança é que ela não tinha condições. Deus não exigiu nada de Noé ou de seus descendentes para manter o concerto. Foi uma promessa unilateral, baseada apenas no caráter de Deus e em seu compromisso de preservar a criação. Essa aliança não era apenas para Noé, mas para toda a humanidade e para todos os seres vivos. É uma das poucas promessas bíblicas que tem caráter universal, aplicando-se a todas as gerações. O arco-íris nos lembra que Deus não apenas julga, mas também restaura. Ele é justo, mas sua misericórdia supera o julgamento. Noé e sua família foram incumbidos de uma grande responsabilidade: repovoar a terra e estabelecer uma nova sociedade. Deus abençoou Noé e seus filhos dizendo: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis capítulo 9, versículo 1. Esse recomeço trouxe também novas regras. Deus concedeu à humanidade permissão para comer carne, mas com restrições. Todo ser que se move, que é vivente, ser-vos-á para mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Mas a carne com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Gênesis, capítulo 9, versículos 3 e 4. Deus também estabeleceu o valor da vida humana, declarando que todo sangue derramado seria cobrado, pois o homem foi criado à imagem de Deus. Gênesis, capítulo 9, versículo 6. Esses mandamentos formaram a base para uma nova ordem moral e social. O arco-íris continua a ser um sinal poderoso de esperança. Ele aparece após a tempestade, quando o céu ainda está nublado, mas o sol começa a brilhar. Isso reflete o próprio caráter de Deus. Mesmo em meio às dificuldades, ele traz a luz da promessa. Para nós, o arco-íris é um lembrete de que Deus nunca abandona sua criação. Ele nos lembra de que, apesar das tempestades que enfrentamos, há sempre um propósito e uma promessa de renovação. Além disso, o arco-íris aponta para algo ainda maior: o plano de redenção que Deus estabeleceu em Jesus Cristo. Assim como o arco-íris simboliza a graça de Deus após o julgamento, a cruz simboliza a graça de Deus que nos salva do pecado. A aliança de Deus com Noé nos ensina que ele é fiel, mesmo quando nós falhamos. Sua misericórdia é maior do que nosso pecado, e ele sempre oferece um caminho de esperança e restauração. Assim como Noé confiou em Deus para enfrentar o dilúvio e esperar pelo recomeço, somos chamados a confiar em Deus em nossos próprios momentos de dificuldade. Quando tudo parece perdido, o arco-íris nos lembra que Deus ainda está no controle. Essa história nos desafia a responder à fidelidade de Deus com gratidão e obediência. O altar que Noé construiu ao sair da arca nos inspira a colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, reconhecendo que tudo o que temos vem dele. A história de Noé não é apenas sobre um homem e sua família. É sobre o plano de Deus para a humanidade. É uma história de julgamento, mas também de graça e esperança. Quando olhamos para o arco-íris no céu, somos lembrados de que Deus é fiel e cumpre suas promessas. Ele não nos abandona em nossas tempestades, mas nos guia para um lugar seguro. Se você está enfrentando uma tempestade em sua vida, lembre-se: Deus é o mesmo que cuidou de Noé. Sua aliança é eterna e Ele está sempre pronto para restaurar, renovar e conduzir você para um novo começo.